Olá, bom dia! Graça e paz a você juntamente com sua família em mais um despertar com Deus. Esta é a jornada bíblica, Despertar com Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, capítulo a capítulo. Hoje chegamos ao capítulo 10 no livro de Números. E este capítulo nós temos o tema As Duas Trombetas de Prata e Israel parte do Sinai. Chegou o momento de retomar a jornada rumo à Terra Prometida. Um capítulo importante que destaca este acontecimento. Depois de um período de um pouco mais de um ano, ali diante do Monte Sinai, onde ficaram acampados, onde fizeram a aliança com Deus, receberam a lei, o decálogo, receberam as demais leis e orientações, onde Israel foi organizado como uma nação tanto política quanto espiritual. Agora chegou o momento de partir. Como vimos no estudo anterior, eles estavam a 11 dias da fronteira com a Terra Prometida. O capítulo de hoje nos traz lições maravilhosas sobre a importância da comunicação clara, da organização, da união. Então, vamos, com o auxílio de nosso Deus, a este momento de comunhão e aprendizado na Palavra de Deus. É importante que você já tenha feito a leitura na Bíblia e agora, juntos, vamos nos aprofundar no entendimento do que este capítulo nos apresenta. Números 10 sublinha a importância de uma comunicação clara, organização e unidade entre os israelitas durante a sua jornada pelo deserto. As trombetas serviam como meio de transmitir instruções e sinais, enquanto a nuvem da presença de Deus continuava a guiar e proteger o seu povo. Como vimos ontem no capítulo 9 sobre a nuvem. O capítulo de hoje reflete o desejo de Deus de que seu povo funcione de forma coesa à medida que avança em direção à Terra Prometida, sob sua orientação. Essa é a introdução, o breve resumo do estudo de hoje, do capítulo 10. Realmente este capítulo é muito especial, porque mostra-nos como Deus lidou com seu povo, suprindo as suas necessidades, os protegendo dos inimigos, deu ao povo um grande líder, Moisés, e o salvou de suas aflições, e utilizou as experiências do deserto para moldar o caráter de seu povo. São alguns dos ensinos. Agora vamos aos comentários dos versículos. Então, o capítulo 10 até o capítulo 20 será uma sessão onde nos mostra o Senhor guiando o seu povo de Israel imediatamente até a área de Cades Barneia, no deserto de Parã, o acampamento de onde eles dariam início à conquista. Em lugar da vitória prometida, o relatório sombrio dos espias criou uma rebelião que afetou a nação inteira, excetuando somente Moisés, Arão, Josué e Calebe.
O Senhor pronunciou o seu julgamento sobre toda aquela primeira geração que tinha sido contada no recenseamento e ordenou-lhes que deixassem Cades Barneia e voltassem outra vez na direção do Sinai. Olha que triste. O 10º capítulo nos ensina, portanto, primeiro, as trombetas eram 2 e serviam para convocar os homens e para apelar a Deus, o que mostra a obra dupla do culto, a pregação da palavra e a oração. Olha o simbolismo aí. Segundo, a mensagem de Moisés, contida no verso 29, é apropriada para cada crente pregar, porque inclui o testemunho. Estamos de viagem. O convite, vem conosco. A promessa, te faremos bem. E o motivo, porque o Senhor prometeu. Este apelo, dividido em 4 partes, sempre estará nos nossos lábios se temos a mesma nítida e segura confiança em Deus que Moisés tinha. As orações de Moisés incluíam petições, primeiro pela proteção de Deus durante o dia e segundo pela sua presença durante a noite. Sempre Moisés apresentava essa oração. Comentando o verso 2, sobre as trombetas, no hebraico Hatsotorot, um termo técnico diferente daquele empregado para as trombetas tocadas no ano do jubileu, que era o shofar. Agora, passando para o verso 10, também em seus dias festivos, vocês deverão tocar as cornetas para preparar o povo para a comunhão com Deus. Posteriormente, Davi expandiu os instrumentos para incluir a orquestra inteira na adoração ao Senhor, mas manteve o uso das cornetas de prata regularmente diante da Arca da Aliança. O verso 11 descreve que a nuvem se ergueu, ou seja, o sinal visível da presença e da glória de Deus se ergueu para ir adiante dos israelitas em marcha, não para abandonar o povo, como aconteceu com a glória do Shequiná depois de séculos de idolatria, lá do livro de Ezequiel, capítulo 10. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, quase 14 meses depois da saída do Egito e 11 meses depois da chegada no Sinai. Então aqui está a descrição do período. 11 meses passaram acampados no Sinai e estavam então 14 meses desde a saída do Egito. 1 ano e 2 meses, né? Israel parte numa viagem que deveria ter levado à conquista de Canaã dentro de poucos meses. Não estavam longe, não faltava muito. Faltava pouco. Verso 12, deserto de Parã. Os limites precisos deste deserto não foram estabelecidos. Em termos gerais, estava limitado pelo Golfo de Ágaba a leste e pelo Golfo de Suez a oeste e pelas montanhas do Sinai ao sul. Era a morada de Ismael, este deserto. Agora os versos 14 a 27 apresentam-nos a ordem de marcha como essencial a mesma, desde o capítulo 2. Os pormenores novos são que os gersonitas e os meraritas, que carregavam o tabernáculo, seguiam a tríade das tribos com Judá, e os coatistas carregavam as coisas santas, seguiam as tríades das tribos de Ruben. É bem interessante. Eu vou ver se eu consigo colocar
o slide para você acompanhar essa organização de cada tribo sendo dividida com os levitas ao meio. Muito interessante. Verso 14, sobre o seu exército estava Naasson. O príncipe, em todos os casos, era o líder escolhido de sua tribo e era quem dava as ordens quando em marcha. Agora o 21, coisas santas. Não se trata de uma referência ao tabernáculo ou à tenda, que era carregada pelos gersonitas e meraritas, mas a mobília santa, que era a arca e altares, levada sobre os ombros dos coatitas. No verso 29 fala de Robabe, ou Obabe, filho do midianita Reuel, sendo assim cunhado de Moisés, e Reuel era Jetro. Agora, versos 29 a 32, ao elogiar o conhecimento de Obabe do deserto, Moisés o fez saber que ele era necessário, seria muito útil na jornada. As pessoas não poderão saber que você as aprecia se você não disser que elas são importantes para você. Elogiar aqueles que merecem estabelece relacionamentos duradouros e ajuda as pessoas a saber que elas têm valor. Pense nas pessoas que ajudaram você neste último mês. O que você pode fazer para fazê-las saber o quanto você as aprecia e precisa delas? No verso 31, nos servirá de guia, disse ele. E Juízes, capítulo 1, verso 16, olha que interessante, indica, porque aqui no capítulo a gente não fica claro para a gente se Obabe aceitou ou não. Mas Juízes 1,16 indica que ele atendeu ao pedido de Moisés. Que legal. No verso 33, 3 dias. Por causa do enorme número de pessoas nas tribos de Israel, e porque essa era sua primeira marcha organizada, não é provável que essa primeira marcha cobrisse muito território. Agora os versos finais, 35 e 36, Moisés tinha plena consciência da poderosa presença de Deus entre o seu povo. Essas orações honram ao Senhor como guerreiro divino que ia à frente da multidão do povo, bem como sua fonte de proteção divina para o acampamento. Através, então, desta linda e muito sublime e sim, realmente uma oração solene, esta oração de Moisés, tendo consciência da presença, da proteção e do cuidado de Deus com eles. Muito bem, esses são os comentários dos versículos. Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia, guiados por Deus. Em todas as jornadas de Israel, a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles para lhes buscar lugar de descanso, conforme descreve o verso 33. Levado pelos filhos de Coate, o receptáculo sagrado, que continha a santa lei de Deus, ou seja, a arca da aliança, devia ir na vanguarda. Olha, a primeira ali que estava à frente era a arca da aliança. Diante dele iam Moisés e Arão, e os sacerdotes, levando trombetas de prata, estavam estacionados perto. Esses sacerdotes recebiam ordens de Moisés, as quais comunicavam ao povo por meio das trombetas. Era dever dos dirigentes de cada companhia dar instruções definidas com respeito a todos os movimentos a serem feitos, conforme eram indicados pelo toque das trombetas. Nós vimos
né, no capítulo que haviam toques diferenciados para identificar que tipo de ação. É impressionante a ordem, a organização, né? Como Deus ele instruiu de forma tão organizada e perfeita. Quem quer que negligenciasse conformar-se com as instruções dadas, era punido de morte. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. Olha que profundo isso aqui. Deus é um Deus de ordem. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para Ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada e casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Deus mesmo dirigiu os israelitas em todas as suas viagens. O local para o seu acampamento era indicado pela descida da coluna de nuvem, e enquanto devessem permanecer acampados, a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando deviam continuar sua jornada, ela se elevava muito acima da tenda sagrada. Uma invocação solene ao Senhor assinalava tanto as paradas como as partidas. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Conforme os versos 35 e 36. Que linda oração, não é mesmo? Agora, olha só. Uma distância de apenas 11 dias de viagem existia. E foi com a perspectiva de logo entrarem na esplêndida terra que as hostes de Israel retomaram sua marcha, quando finalmente a nuvem deu sinal para prosseguir. Jeová operara prodígios, tirando-os do Egito. E que bênçãos não poderiam eles esperar, agora que haviam solenemente pactuado aceitá-lo como seu soberano e sido reconhecidos como povo escolhido do Altíssimo? Todavia, foi com quase relutância que muitos deixaram o lugar em que por tanto tempo estiveram acampados. Olha só, o povo estava relutando. Tinham vindo quase a considerá-lo como sua morada, dentro do abrigo daquelas rochas. Você sabia disto? Este texto nos revela que o povo, então, relutou em partir. Deus reunira seu povo, separados de todas as outras nações, a fim de lhes declarar sua santa lei. Gostavam de olhar para o monte sagrado, em cujos picos esbranquiçados e áridas saliências tantas vezes se mostrara a glória divina. O cenário estava tão intimamente associado com a presença de Deus e dos santos anjos que parecia demasiado sagrado para que fosse deixado com indiferença ou mesmo alegremente. Ao sinal das trombetas, contudo, o acampamento todo se pôs em marcha, sendo o tabernáculo carregado ao centro, e estando cada tribo na sua designada posição.
sob a sua própria bandeira. Todos os olhares estavam volvidos ansiosamente para ver em que direção a nuvem seguiria. Quando ela se moveu em direção ao oriente, onde apenas haviam aglomerações montanhosas, negras e desoladas, um sentimento de tristeza e dúvida surgiu em muitos corações. Vamos parar por aqui. Patriarcas e Profetas 375 a 377 nos traz esse texto. Então, é bastante impressionante, né? O que este capítulo e este estudo nos mostra através deste texto, qual foi a reação do povo. Mas quem é que estava na frente de todos eles? Quem é que estava no comando? O próprio Deus, não é mesmo? A nuvem. Eles não deviam ter alimentado este sentimento, né? Agora, o que o capítulo de hoje nos traz de lições para nossas vidas? Atenção, a viagem vai começar. Junte-se a nós. As orientações para a jornada. Primeiro, as trombetas de pratas. Deus se ocupa com cada detalhe. Sem microfone, sem alto-falante, sem megafone. A orientação para criar 2 trombetas no deserto daria a mensagem certa para cada situação. O toque das 2 trombetas simultaneamente convocava a congregação para reunir à porta do tabernáculo. O toque de apenas uma trombeta convocava os príncipes para a reunião. O retinir das 2 trombetas sinalizava o momento de partir organizadamente. Segundo a ordem de marchar, o verso 11 indica o início da viagem do povo de Deus, que duraria sabe quantos anos? 38 anos, culminando lá no capítulo 21 de Números, tudo sob a regência divina. O convite de Moisés ao seu cunhado, Obabe, para ir com o povo de Deus à terra prometida. Assim devemos convidar também aqueles que são nossos parentes e amigos para fazer parte de nossa jornada ao céu. O início da viagem, a coluna de nuvem leva o povo por caminhos mais difíceis, mas com uma finalidade: evitar guerras, conflitos, caso fossem pelo caminho mais fácil. Seu percurso estendia-se através de barrancos e desolação estéril. Tudo em redor deles era um grande deserto. Gargantas de pedra, de longe e de perto, estavam repletas de homens, mulheres, crianças, animais e longas fileiras de rebanho e gado. Sua marcha era necessariamente lenta e trabalhosa, e as multidões, depois de seu longo acampamento, não estavam preparadas para suportar os perigos e incômodos do caminho. Imagina, cerca de 2 milhões de pessoas no deserto, 2 milhões no deserto. Temos muito que aprender com Deus, assim como os ex-escravos do Egito em seu início de viagem. Em sua marcha tribal de 3 dias, a nação foi liderada por Deus na coluna de nuvem e de fogo. A marcha teve lugar ordeiramente conforme os sinais das trombetas de prata, tendo os sacerdotes à frente levando a arca. A nuvem os conduziu para o leste e em direção ao norte do deserto de Parã. Então, as aplicações são: seguir orientações de Deus pode não ser fácil, mas é melhor do que não segui-las. Fazer a vontade de Deus não é somente para os preparados, mas para os disponíveis.
convidar parentes e amigos para a caminhada rumo ao destino estipulado por Deus ajuda-nos a suportar os desafios do caminho. E também nunca devemos reclamar, duvidar ou rebelar-se diante das sábias orientações de Deus. Estas são as lições práticas para a nossa vida que o capítulo de hoje nos traz. E agora o momento final de refletir. A trombeta hoje, ela tem um significado simbólico profético. É um instrumento apocalíptico que vem anunciando ao mundo ao longo da história de que o fim está próximo. As 7 trombetas que João, o apóstolo e profeta, viu em Apocalipse 8, estavam para ser tocadas e cada uma representa um tempo profético na história da humanidade. Segundo a profecia bíblica, a 6ª e penúltima trombeta anuncia um desastre sem precedentes, momentos calamitosos que antecedem o soar da última trombeta. Mas que apesar de ser um sonido de juízo sobre a terra, os homens não se arrependeram de suas obras más, permanecendo em sua idolatria, assassínios, feitiçaria, prostituição e furtos. Descreve o capítulo 9, verso 20 e 21 de Apocalipse. Concluindo, o Espírito Santo, amigo ouvinte da Palavra de Deus, está recrutando hoje os últimos escolhidos de todas as nações. Como Moisés, precisamos chamar nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão próximos, que ainda se encontram em zona de risco. A última trombeta está para ser tocada. Não há tempo a perder. Que nossa vida nas mãos do Senhor seja um instrumento de salvação e a seu comando, e que de nosso coração saia o constante e urgente clamor: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus seja louvado por sua palavra a nós trazida em mais este dia. Números capítulo 10 nos traz então esses importantes ensinamentos e que Deus permita, que você permita que Deus guie o seu caminho e seja sempre o primeiro em sua vida, até chegar à Nova Canaã celestial. Que Deus nos dê a sua graça. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova mais um dia, pelo despertar. E agora, Senhor, depois de recebermos a sua palavra e ouvirmos a sua voz, queremos te agradecer porque este capítulo nos mostra, Senhor, como o Senhor cuida dos seus filhos, como o Senhor orienta a tua igreja, o teu povo. Ajude-nos, Senhor, para que não sejamos indisciplinados, para que sejamos submissos e que possamos, Senhor, acatar as tuas orientações, instruções e a sua voz de comando. Senhor, ilumina as nossas mentes. Ajude-nos, Senhor, em nossas decisões em mais um dia de jornada nesta terra. Abençoe a cada participante, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Não se esqueça. Compartilhe, deixe o seu like aí no canal da jornada e vamos continuar dia a dia nossa caminhada com Deus, alimentando o nosso espírito com a Santa Palavra. Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um ótimo final de semana a todos.